Olá, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Empresários Brasil o professor Maurício Jovino, do Centro de Capacitação de Síndicos. O professor Jovino já treinou e capacitou mais de 4.000 síndicos. E ele está aqui conosco e vamos falar sobre o síndico, a sindicatura. Isso, é isso? É isso aí. É isso aí, Maurício. Primeiro eu queria agradecer você pelo convite e vamos bater esse papo aí, né? Esperamos aí que o conteúdo aí ajude todo esse mercado de síndico morador, síndico profissional, pessoas que estão pensando em se candidatar a síndicos, né? Subsíndicos, gerentes prediais, conteúdo bom até para morador, né? Porque às vezes o próprio morador não sabe a importância de um síndico, quais são as atribuições de um síndico, né? Então, e o morador de hoje pode vir a se tornar o síndico de amanhã. Eu falo assim, né, Horácio, o morador de hoje que está eventualmente numa assembleia, né, aqueles que participam mais efetivamente, o morador de hoje, ele com certeza pode ser o síndico de amanhã, né? Então você tem que tratar bem o morador, tem que atender ele bem, dar atenção, porque ele vai com certeza tentar chegar no cargo de síndico. Então o morador de hoje pode ser o síndico de amanhã. Então o morador hoje precisa estar atento ao que acontece no condomínio. Você viu aquela reportagem que passou recentemente no Fantástico, aquele escândalo enorme, né, que vários síndicos foram, né, presos ali, mas você não pode negar que ali é uma omissão muito grande por parte dos moradores também, que não acompanham a vida do condomínio, não fiscaliza, não participa da assembleia. Então o morador precisa estar atento a esse tipo de conteúdo que é gerado até com muita frequência hoje, ao contrário de quando eu comecei, né, há mais de 20 anos atrás a gente quase não tinha conteúdo para síndicos, né? E hoje você tem muito conteúdo bom, seja nas revistas, seja nos portais, nas redes sociais, enfim. E filtrar, tem que filtrar, né? Como qualquer área tem conteúdo bom, ruim, péssimo, né? Então a gente tem que filtrar. Jovino, você tocou num assunto interessante. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui. O síndico, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente por suas ações? Sim, vai ser. Toda vez que conseguisse comprovar que houve uma negligência, uma imprudência por parte do síndico, por ele não cumprir as atribuições dele legais, é claro que tem todo um processo, vai se entrar com o processo, vai se gerar provas ou perícias, e aí vai se entrar com ação de responsabilidade criminal, né? É mais difícil até acontecer no nosso meio, para ser sincero, mas não é que não aconteça, acontece. E a gente vê muito no mercado a questão de responsabilidade civil, que é quando alguém se acidenta, até o pessoal acha banal, mas não é. A pessoa se acidenta por falta de manutenção, por exemplo. Eu consigo provar que aquele acidente foi causado por falta de manutenção, que o síndico não mandava fazer ou não acompanhava. Então ele não está o tempo todo no condomínio, né? Como a gente fala, né? Ele trabalha, ele tem a vida dele, mas ele tem que delegar. É isso que prevê o próprio Código Civil, né? Ele tem que delegar a terceiros, seja orgânicos, ali que eles chamam de orgânico, né? O funcionário próprio, o CLT, que é o correto, ou terceirizado. Agora, ele não fazer, e a gente sabe que isso vai dar problema, porque é uma questão de tempo, ele vai ser responsabilidade. Então, o síndico, eu tenho comentado, né? A gente até comentou no curso, né? É muito antigo essa fala, né? As pessoas, o síndico é responsável civil, criminal, não tenha dúvida. Mas vamos lembrar, ele é responsável trabalhista, tributário e agora está pegando muito forte a questão ambiental. Então qualquer coisa que ele faça fora da legislação ambiental, ele vai ser responsável por aquilo. Então a gente tem que pensar que às vezes o síndico quer terceirizar as atribuições dele, né? A responsabilidade dele, né? E as responsabilidades, a civil e criminal, elas são intransferíveis para síndico. Então não dá para terceirizar a responsabilidade. Ele pode delegar serviços ou tarefas a terceiros, mas a responsabilidade continua sendo dele. É a mesma coisa ele contratar uma terceirizada, né, sessão de mão de obra para fazer a portaria 24 horas, zeladoria, faxineira, mas ele é o responsável, né? O condomínio, através do síndico, é responsável subsidiário e solidário no caso do acidente. Uma administradora, quando eu contrato uma administradora, eu continuo com a minha responsabilidade como síndico, eu estou transferindo para ela aquelas questões administrativas, procedimentos de departamento pessoal, para me dar o suporte, para ela me assessorar. Na verdade, uma administradora boa hoje, ela é uma empresa que vai assessorar o síndico, orientar o síndico, e ela é uma facilitadora, mas ela não é a responsável
principal ali como civil e criminal, ou com o pessoal fala, mas meu conselheiro aprovou, meu síndico aprovou. Não, a lei na verdade só reconhece um representante legal, é o síndico. É o síndico. É o síndico, não tem essa coisa, mas lá falaram, né, que lá se o conselheiro aprovar, se o conselho aprovar, se o subsíndico aprovar, precisa ver o que está na convenção. Mas para a lei, se der alguma coisa errada, quem vai ser chamada sempre vai ser o síndico, né? Nós ouvimos muito as pessoas falarem que nunca pretenderam ser síndicos e entraram, né, nessa área, por quê? Porque ninguém quis ser. Sim. Então é aconselhável para o síndico morador, né, aquele síndico que foi eleito pelo fato de ninguém querer ser, fazer o curso também, né? Sim, o que acontece olha, é um fenômeno. Eu falo em curso, já falei em palestra, e realmente, é um cargo que ele é no mínimo interessante se você analisar. As pessoas, vamos supor que hoje nós tivéssemos uma assembleia e uma pessoa levanta a mão, precisamos de um síndico, precisamos de um candidato, a pessoa ergue a mão. Olha que interessante, ela não tem nenhum conhecimento do cargo que pretende ocupar, só que segunda-feira ela é síndica do condomínio. Ela começa a responder pelo condomínio sem ter nenhuma noção. E o grande problema começa aí, porque ele fala, bom, se é um síndico que nós temos, né, síndicos moradores, que tem case de sucesso excelente, que tem gestões excelentes, mas por quê? Porque primeiro ele tem alguma escolaridade, alguma graduação, alguma experiência, depois ele tem aquela questão de uma boa administradora assessorando ele, um bom departamento jurídico, e ele é aquela pessoa proativa, ele vai buscar conhecimento, rodadas de negócios, feiras, cursos. Então o grande fenômeno do síndico é esse, ele entra no cargo, ele é eleito por vontade própria, vamos deixar bem claro, porque o cargo de síndico é eletivo, você se candidata, né? Você não é obrigado a ir. Só que ele fala, e agora? Por isso que tem aqueles livros, né? Sou síndico, e agora? Né? Me tornei síndico, e agora? Agora, o ideal é a pessoa, logo que eleito, procurar um curso, fazer um curso de capacitação, treinamento, ou o mundo perfeito que eu digo seria, olha, eu vou ser síndico, pretendo me candidatar agora, em janeiro nós teremos, fevereiro, março agora, do ano que vem nós teremos muitas eleições que são as Assembleias Gerais ordinárias, ali naturalmente tem as eleições. O ideal é essa pessoa, bom, eu tenho pretensão de ser síndico no ano que vem, antes de fazer se lançar candidato, fazer um curso, para ele ter uma ideia do que é o universo do cargo deles, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu tenho assim, aptidão para isso, eu tenho vocação para isso, tenho como até melhorar isso. Ou não é meu universo, não é meu métier, eu pretendo ficar fora. Então ele não se prejudica, né? E ele não prejudica o coletivo, porque o síndico tem isso. Quando ele faz algo errado, mesmo que seja um equívoco, por falta de informação, ele se prejudica e ele prejudica todo o coletivo, o coletivo que ele foi eleito para representar. Legal. Então tem que tomar muito cuidado com essa... Eu falo, pessoal, tomar cuidado com essa ideia, eu quero ser síndico. Não, ser síndico não é uma tarefa fácil. Os síndicos que vão me ouvir aí nesse vídeo sabem que já estão aí na lida, né, como síndico, no cargo. Não é tarefa fácil, é que parece para quem é de fora que é uma coisa muito simples. Eu delego para administrador, eu delego para terceirizado, eu delego para o zelador, e eles fazem aí, se der ruim eu mando embora, eu dou rescisão. Não, se der problema, o síndico terá problemas, para ele, né? Professor Juvino, qual que é a diferença entre o síndico orgânico, o morador, né, aquele que é o morador, e o síndico profissional? Esse nome orgânico é engraçado, né? Porque esse orgânico aí, eles chamam de empregados próprios orgânico, né? Eles chamam síndicos moradores de orgânico, que é um nome que na verdade não existe na legislação, né? Eu procuro dizer assim, que na verdade tem duas coisas: o síndico interno, que é o síndico morador, e o síndico externo, que é o síndico que é chamado de síndico profissional. E foi chamado de profissional depois de alguns anos, porque no início, eu, por exemplo, fui síndico, né? Muitos anos em São Paulo. Nós éramos chamados, até hoje alguns usam, síndicos terceirizados. Por quê? Você pega uma pessoa estranha e terceiriza ela para exercer um cargo de síndico. Então, o cargo que eles chamam de síndico orgânico, né? Então, eu tive uma palestra agora que foi até interessante. Então, o advogado falou assim,
quem é síndico profissional? A pessoa levantou a mão. E o resto, então, que não é profissional, levantaram a mão. Então, esse é profissional, esse é amador. Então foi engraçado, porque assim, dá uma conotação de que o síndico morador é despreparado. E não, o síndico morador às vezes ele é mais bem preparado do que um síndico profissional. E como nós estamos tendo muita demanda de síndico profissional, nós estamos vendo um movimento muito ruim para a categoria, que é as pessoas despreparadas se intitulando síndico profissional. Isso é o mercado, quem acompanha o mercado está assistindo isso. Mas respondendo a tua pergunta, a diferença é essa. Um vai ser morador, proprietário, né? Ele precisa morar no condomínio, ele pode ser proprietário e não morar no condomínio. E a palavra profissional veio por uma questão de mercado, né? O mercado criou essa sigla para tentar separar, olha, ele não mora no condomínio, ele, em tese, é mais bem preparado porque fez curso, então ele tem o conhecimento teórico, e geralmente ele tem o conhecimento prático, porque já foi síndico morador. Então a ideia é essa, olha, eu sou um síndico profissional, eu posso, que é a outra regra de mercado, eu administro 5, 6 condomínios onde eu não moro, necessariamente. Mas é uma nomenclatura, porque até a gente foi pesquisar, né, de onde que veio esse nome síndico profissional. Não se sabe de onde nasceu do popular para dizer, olha, ele é profissional, ele não mora aqui, ele é de fora, ele é contratado, ele é um prestador de serviço. E ele não administra só um condomínio, ele administra vários. E ele tem um conhecimento, ele tem um currículo, ele tem um histórico aí. Então essa é para fazer uma separação. Se a gente for analisar do ponto de vista legal, não existe essa separação. Na verdade não existe o síndico profissional, profissão não regulamentada, então ela não existe para a lei. Então o Código Civil é bem claro, ele cita o síndico. Sim, tá lá, atribuições do síndico, né? Quem pode ser síndico? Tá lá, no artigo 1347. Atribuições do síndico, artigo 1348. Destituição do síndico, artigo 1349. Faz uma sequência. Então assim, indifere o que um síndico morador tem que fazer do ponto de vista legal, o síndico profissional tem que fazer também do ponto de vista legal, e vice-versa. O síndico profissional não vai fazer mais do ponto de vista legal, nem menos, nem o síndico morador. Agora você vai, mas ele tem mais conhecimento, ele tem mais tempo. Aí sim você entra na questão de ser um síndico profissional, porque ele pega isso como profissão, dedica o tempo dele exclusivamente a isso, então ele tem uma certa, né? E pela vivência dele tem certa facilidade de lidar com certas situações que o síndico morador talvez nunca vivenciou, porque só cuida de um condomínio. E o síndico morador é aquela coisa que a gente sabe, ele sai de manhã para trabalhar, volta agora no finalzinho da tarde, e o que tinha que acontecer no condomínio aconteceu, e ele não pode dar muita atenção, porque ele também não pode desassistir o trabalho dele para cuidar do condomínio. Então, por isso cada vez nós temos mais a procura por síndicos especializados, síndicos profissionais, né? Eu gosto de usar até a palavra especializados, né? Ok. E síndico? O síndico é uma profissão assim regulamentada? Não, muita gente pensa que né? E não é uma profissão regulamentada. Você vai ver vários debates aí nas redes sociais, matérias. Muita gente vai fazer o curso achando que é uma profissão regulamentada, né? Porque houve tanto, né? Tanto texto de síndico profissional, e não é. O que nós temos é um projeto de lei, como nós já tivemos outros, né? Tramitando, esse está tramitando, né? Eu assisti as 2 sessões pela internet, está disponível no YouTube. É só colocar lá no YouTube, vocês vão assistir 2 sessões da CCJ em Brasília, que é como que está a discussão da regulamentação do síndico profissional. Se eu colocar lá no Google, né, ou no YouTube, regulamentação do síndico profissional, vocês vão conseguir assistir. E é um impasse, porque já tem alguns anos lá, né? Então se discute se é bom para o mercado, se é ruim, se é reserva de mercado, se não é. Então eu mesmo participei de um debate desse muito, muito rico, mas hoje nós não temos a profissão regulamentada, né? O que nós temos hoje é o síndico previsto no Código Civil, com as suas atribuições, enfim, todo o escopo de lei, ele praticamente sai do Código Civil. Claro que aí você tem a convenção, regulamento interno, decisão de assembleia, mas não temos essa profissão regulamentada. Talvez esse projeto de lei seja aprovado com algumas alterações, não sei, precisa ser revisto, né? Tem que ser uma coisa boa para o mercado, porque o que nós temos hoje, Horácio? Nós temos hoje
excelentes síndicos profissionais, grandes empresas institucionais, se sustentando disso, virou realmente um sustento, gerando muito emprego. E vem uma regulamentação que de repente pode até atrapalhar. Então precisa ser muito bem pensado, precisa ser conversado com esse mercado, né? Com esses players de mercado, professores, advogados, síndicos profissionais mesmo que estão no mercado com empresas. Já tem alunos que têm 40 condomínios, mas não é uma pessoa do jeito que a pessoa imagina, é uma estrutura muito parecida com um administrador de condomínio. Ele tem uma estrutura para atender, mas ou não vai ser aprovado e vai vir um outro projeto para encabeçar isso, né? Então se discute muito, né? E se discute muito a qualidade dos cursos, a carga horária dos cursos, os cursos serem reconhecidos pelo MEC, não ser reconhecido. Então você tem toda uma discussão paralela que fica nos bastidores, que o síndico acaba não acompanhando muito, né? Mas ela precisa, como ela tem gerado muito interesse e é um mercado muito rentável, cada vez nós vamos ter mais a procura de síndicos profissionais e a contratação, precisa haver, não digo a regulamentação da profissão, mas precisa haver algum movimento que dê uma equação de igualdade, porque é aquilo que eu falei, você tem pessoas pseudos profissionais e profissionais de qualidade que não conseguem concorrer por N motivos, então precisava ter alguma coisa que dizer, vamos pelo menos regularizar até a regulamentação da profissão. Professor Jovino, um condomínio que realmente não tenha nenhum candidato para ser síndico, ele pode optar por ter um síndico profissional. Esse síndico profissional, ele é contratado ou ele tem que ser eleito? Qual a fundamentação legal para eleger aí ou contratar um síndico profissional? Ele precisa, ao contrário do que se escreve na internet, né? Os alunos às vezes falam, eu vi na internet escrito que... Não, ao contrário do que o pessoal fala, que ele precisa ser contratado, ele precisa ser eleito, né? Ele precisa ser eleito, ele precisa ter uma ata de eleição, que é aquilo que vai fundamentar que ele é síndico legal do condomínio. Então, um exemplo muito prático, né? Então ele foi eleito, precisa fazer aquela atualização na Receita Federal, quer dizer, CNPJ do condomínio, sai o CPF dele, entra o CPF, sai do antigo e entra o do novo síndico. Precisa da ata, né? Ele vai fazer aquela transição bancária, né? Mudar a titularidade. O banco não vai aceitar esse contrato. O banco precisa de uma ata registrada em cartório, os bancos exigem que seja registrado em cartório para fazer aquela troca de titularidade. Qualquer órgão que o síndico for, na verdade, só tem um documento que comprova que ele é síndico. É a ata, né? O contrato é feito, nesses contratos que são feitos, que são meio padrões até, é mais para dizer assim, ó, direitos e deveres das partes. Vai ficar entre nós, ó, eu me comprometi a vir tantas vezes no condomínio, tantas horas, pretendo ganhar tanto, vou emitir nota fiscal, papapá. E o condomínio se compromete a me pagar, papapá. Então você tem direitos e deveres num contrato. E você fala, quem que vai assinar esse contrato? É tão interessante você falar, quem assina contrato em condomínio é o síndico. Quem é que vai assinar? Aí eles vão criando, né, esses mecanismos, assembleia, vamos ratificar em assembleias, aí os conselheiros assinam com o subsíndico. Então você tem ferramentas que na verdade o pessoal foi meio que, né, improvisando, né, para tentar dizer é uma coisa normal. Mas não adianta, se eu tiver a ata de síndico na mão, um síndico morador, um síndico profissional, qualquer esfera que ele for com aquela ata na mão, ele vai representar o condomínio dele, que é o que a lei diz, né? Então ele é um representante legal. O contrato é uma coisa que é o que o pessoal mais pede, né? Tem um modelo de contrato, né? Mas é interessante para direitos e deveres, né? Mas é uma coisa interessante, que as pessoas falam, não, basta eu fazer um contrato, tá tudo certo. Não. E o síndico profissional, ele substitui a administradora de condomínios? Não, isso também é uma coisa muito antiga, né? Desde a minha época, pra você ter ideia, que quando eu comecei havia uma grande confusão. Pra você ter uma ideia, a primeira palestra que eu fiz na minha vida, já atual como síndico profissional, foi para explicar o que fazia um síndico profissional. Qual a diferença do síndico, se ele vinha para somar com o administrador ou se ele vinha para tirar a administradora do mercado. E na verdade eu sempre recomendo para os alunos. É claro que você tem alunos que dizem assim, eu quero ser síndico, eu tenho um administrador e quero atuar como síndico profissional. Mas aí você está gerando um conflito de interesse. Eu falei, não é ilegal. Eu falei, não é ilegal, mas você tem um conflito de interesse. Quem é que vai fiscalizar a administradora? Quem é que vai fiscalizar o síndico? Quem é que vai te auxiliar? Então, duas pessoas fazendo a mesma coisa. Então, a ideia
e a ideia aqui é salutar, é que um síndico contrate, né, uma boa administradora, não é grife, é contratar por critérios. Então assim, se eu tenho, sei lá, 10 condomínios, eu posso trabalhar com 5, 6 administradores diferentes de qualidade, que aí eu divido com ela a questão da qualidade administrativa. Eu falo, eu não sei gerar relatório, não sei, não tenho braço, não tenho sistemas para gerar boleto, fazer cobrança, mandar cartinha, não sei, aquela coisa que você já sabe. Então eu estou transferindo, né? A mesma coisa que você ter uma empresa e diz, olha, essa parte administrativa eu não tenho tempo, não tenho condições de fazer, eu contrato um contador, né? Então eu sempre recomendo nos cursos, não faça autogestão. Eu acho que autogestão é um tiro no pé, que é quando você tira a administradora de cena. Sou totalmente favorável à contratação da administradora. A única coisa que eu peço assim, não deixe a administradora fazer ingerência no teu cargo, ou seja, querer mandar no condomínio. Você faz a sua parte como síndico, ela faz a parte dela, porque ela é uma empresa contratada. Ela é uma empresa que presta serviço. Então não pode haver ingerência nem da administradora para o síndico e nem do síndico na administradora. E aí separa-se, eu até brinco, né, nos cursos, né, que é um casamento. Um bom síndico com uma boa administradora dão as mãos ali, a gente tem um casamento perfeito, duradouro, salutar para o síndico, para o condomínio e para o mercado, né, para acabar essa ideia, se eu contratar um síndico profissional, nós vamos economizar porque nós vamos tirar a administradora. Aí nós estamos falando de no sistema de autogestão, que eu particularmente, há muitos anos já, né, e não só eu, com outros profissionais do mercado, condena. Porque se a administradora errar e eu conseguir provar que ela errou, pagou alguma coisa atrasada, deixou de pagar alguma guia, alguma coisa, e eu tenho isso bem amarrado num contrato, eu consigo penalizar a administradora, né? Então é interessante separar. Eu sempre brinco, né? Administrador administra, síndico é um cargo, você tem que ser síndico, e o departamento jurídico são outros 500, então tem que separar cada um, fica com a sua parte e com as suas responsabilidades, vamos dizer assim. E é muito melhor, dá uma dinâmica muito mais rápida e transparente para o condomínio. Bom, temos o síndico interno, o síndico morador ou orgânico, como preferir. E aí nós temos aí o síndico profissional. O síndico interno, morador, ele não precisa abrir empresa. Não. E o síndico profissional, ele precisa ter uma empresa? Não é obrigatório, né? Não tem nós não temos regulamentação, então não se torna obrigatório. O mercado é que vai impondo isso, né, Horácio? O mercado vai impondo, olha, processo seletivo, né? Que você ouve falar muito, houve um processo seletivo e lá exigiram que eu fosse PJ. E aí, por essa exigência de mercado, né, uma coisa de mercado mesmo, processos seletivos que eles fazem aí, olha, a exigência, já vem lá a relação do que você precisa ter. Uma das exigências é que você tenha empresa, PJ. Então os síndicos, por uma questão de não perder concorrência, começam a abrir as suas empresas para concorrer em pé de igualdade. Então, você tem condomínio que inclusive pede seguro. Olha, se tem seguro, não aquele seguro do condomínio que a gente conhece, é um seguro como profissional, como tem engenheiros, médicos, né? São exigências que foram aparecendo ao longo dos anos. Antigamente não, antigamente você ia, né, você ia para um processo seletivo muito simples, né, você poderia ser até autônomo, eles não perguntavam, você, se fosse bom, tivesse um bom currículo, tivesse boas referências, você era contratado. Hoje não, hoje você, porque é o condomínio que define isso, né, eu quero um síndico profissional PJ. Então não adianta você ser um bom profissional, porque você já está fora daquela seleção, é um processo seletivo. Mas é o mercado que exige isso, né? Não é uma exigência legal. Enquanto não houver uma regulamentação e não deixar bem claro o que é para ser síndico profissional precisa ter, nós vamos ficar nessas coisas que são criadas pelo próprio mercado. Isso foi criado, Horácio, eu fui pesquisar, porque nós estávamos tendo esse problema já há alguns anos, que nós tivemos um pico de contratação de síndico profissional, depois nós tivemos uma queda. E aí nós vamos estudar por que nós tivemos essa queda. Essa queda é porque muita gente se lançou no mercado como síndico profissional, fez um péssimo trabalho, na verdade não era profissional, era pseudo, e aí ficou aquela ideia de que aquilo era um síndico profissional. Então eles ficaram com uma imagem meia queimada no mercado. Aí, claro, o mercado não vai deixar de contratar síndico profissional, mas eles falaram, bom, a gente precisa melhorar a seleção. Então começaram a criar mecanismos, né, de dizer, ó, se você tem empresa,
Você tem um CNPJ, você tem um contrato social, você tem certidão negativa de débito, dá para puxar se você tem... Quer dizer, através disso você consegue fazer um levantamento muito mais apurado e colocar uma pessoa de confiança aqui como síndico. Então o mercado ele vai reagindo conforme as coisas vão acontecendo, né? Como são muitos anos que a gente está conversando aqui em coisas de minutos, né? Mas isso a gente vai acompanhando, ele vai mudando. E eu tenho, né? Eu sou um privilegiado, porque eu tenho o melhor termômetro, que é a sala de aula, os síndicos na sala de aula, contando que foram para processos seletivos, eram formados em administração, pós-graduados e não passaram. Mas hoje a maioria dos condomínios exigem que seja PJ. A maioria. Hoje é difícil. Então é importante que ele abra uma empresa. É importante procurar um contador disso. Eu sempre falo no curso, né? A gente não entra muito nesse assunto, né? Mas você tem que procurar um contador da sua confiança. A gente passa um KNAI para eles, que é um KNAI opcional para usar, que é o único que tem, um dos poucos que tem aí, né? Por enquanto. E dizer, olha, eu quero abrir uma empresa institucional. Né? Mas como a palavra de institucional não existe, não é regulamentada, então é gestão da propriedade imobiliária, alguma coisa nesse sentido. Só que no KNAI dele, às vezes ele quer palestrar, às vezes ele quer dar um treinamento. Então já coloque, veja com o seu contador tudo que se enquadra aí, porque você tem casos aí de pessoas que têm empresas que não tem nada a ver com administração nem gestão, e ele quer emitir nota fiscal como institucional, então construção civil. Nós tivemos casos de síndico ser destituído por isso, síndico profissional que eu estou dizendo, né? Então tem que tomar muito cuidado, procurar um contador. Bom, é isso que eu quero fazer, eu tenho ideia de ser futuramente. Eu mesmo, quando comecei como síndico, não tinha ideia que um dia eu ia palestrar, ia dar treinamento, né, são os cursos. Então precisa ver o que eu quero, dar uma assessoria, né? Então ele precisa ter calma, é todo um planejamento que a gente ensina nos cursos, né? Tem que planejar. A gente até brincou no curso que a gente fez, né? Que tem o síndico, tem que ter... É interessante isso, né? Porque você vê, se prepara para ser síndico, legislação, questão tributária, né? Manutenção, mas ao mesmo tempo, se ele for realmente ir para o mercado e tornar isso uma carreira, ele vai abrir uma empresa, concorda? Ele vira um empreendedor e ele não é preparado nos cursos para se tornar um empreendedor. Então assim, ele começa a errar a mão, começa a ter um descontrole nas finanças da empresa, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, aí quando ele vê já tem um protesto, não sei o que lá, então ele se arrebenta, às vezes mais como empreendedor do que como síndico. A gente até brincou no curso que a gente ia fazer uma coisa bem rápida, né, para dizer, olha, síndico empreendedor. A gente brincou lá no curso que a gente ministrou. Porque realmente é necessário. Ele não tem noção nem às vezes não tem noção de ser síndico, do cargo de síndico, e não tem noção de ser, nunca foi um empresário, um empreendedor. Então precisa melhorar isso. E eu falo nos meus cursos, né? Mas eu sempre recomendo, procure um contador, porque não é a minha área. Mas você tem que colocar na cabeça que você virou um síndico e virou um empreendedor. Você vai inclusive gerar empregos, né? Pagar imposto, pagar tributos aí para o governo. Isso aí. E você comentou que tem um síndico com 40 condomínios. Sim. Quantos condomínios, afinal, um síndico profissional pode ou consegue administrar? Então, isso é uma pergunta recorrente nos cursos, né? Mesmo antes de começar o curso, as pessoas já querem saber isso. E eu falo assim, depende da capacidade do profissional. Primeiro que assim, quando a pessoa fala, eu tenho 40 condomínios, que tipo de condomínio ele tem? Ele pode ter 40 condomínios de 20 unidades cada condomínio, mas será que ele teria 40 condomínios clube? Então, primeiro assim, quantos condomínios, né? Que tipo de condomínio que eu conseguiria administrar como síndico? E aí eu sempre falo, faço a seguinte pergunta para vocês. Eu hoje, como síndico, quantos condomínios eu conseguiria dar conta? Mas dar conta no seguinte sentido, administrar bem. Vender, atender e fazer o pós-venda. Não, aí seriam só 2. Eu falei, então você já... Mas 2 de quantos? 2 de, sei lá, 200 unidades. Então, o próprio aluno, eu falo, comece a dimensionar isso na cabeça de vocês. Comece a criar um teto, e se você não criar esse teto, acontece o que a gente vê no mercado. As pessoas vão pegando muito condomínio, se comprometendo a fazer um trabalho, fazer visitas, e quando ele vê aquele tempo que ele tinha, que era até um tempo ocioso, ele tinha tempo para isso, ele já não tem, e ele começa a já não atender bem o que ele tem, que é o pós-venda, que é muito importante. Então ele deixa de fazer as visitas que foi combinado,
Ele vai, ao invés de toda semana, ele começa a ir uma vez ao mês, e quando vai faz uma visita bem rapidinha, meia hora e vai embora. Então na prática a gente sabe que essas coisas acontecem, né? São relatos que a gente ouve muito na sala de aula. Então eu falo, não é deixar de pegar condomínio, né? Quando eu falo assim, a pessoa fala, então ele quer que eu pegue só um condomínio, 2? Não. Você tem que pensar que na medida que você cresce, você tem que se reestruturar. Então eu vou ter que contratar pessoas para trabalhar para mim, seja um assistente ou preposto que eles chamam né, um assistente de síndico, ou eu vou ter uma empresa que eu vou ter pessoas como se fosse uma administradora CLT trabalhando dentro do escritório e coordenando as visitas para mim poder. Então tem uma história interessante, acho que até você conhece, que o nome dele, eu tenho vários casos assim, mas eu vou citar o nome dele porque ele teve agora recentemente com a gente e é conhecido em comum, a gente não sabia, mas depois veio a saber na rodada de negócio, que é o Mujano. O Mujano é interessante, o dia que eu tive com ele na rodada de negócio, que foi recente, a gente começou a conversar, né, você sabe que a origem dele, original do Mujano, ele é fotógrafo. Ele é fotógrafo e um excelente fotógrafo, né, e eu falei, Mujano, eu dei aula para sua família inteira. Então eu dei aula para ele, dei aula para o filho dele e dei aula para a filha dele. Olha só. E aí, conforme eles começaram, mas só que não foi tudo num curso só, Horácio. Foi assim, ele fez o curso, pegou o condomínio, começou a pegar o condomínio, cresceu, viu que precisava de aumentar. Ao invés de contratar pessoas estranhas, contrata o filho. Manda o filho para fazer o curso. Cresceu mais um pouco. Ao invés de contratar gente de fora, pede para a filha fazer o curso. Então o que ele fez? Ele pegou a própria família, tornou uma empresa familiar e disse, olha, para a gente poder administrar essa carteira que nós temos hoje, nós precisamos ser em 3 ou 4, porque também tem a questão da esposa dele que trabalha na questão administrativa. Então o Mujano fez, até a gente estava comentando esses dias, eu falei, Mujano, o que você era, né? Porque tudo começa na sala de aula, eu falei, não entendia de condomínio. Mas a ideia é essa, eu não entendo de condomínio, eu entro na sala de aula para entender de condomínio, e aí vai muito do aluno, depois que faz um curso, continuar se aperfeiçoando através de palestras, cursos até rápidos, livros, encontros, como a gente faz na rodada de negócio. E o Mujano é a proatividade. Então o Mujano conseguiu falar, você queria mais condomínio? Eu falei, não, hoje tá bom, professor. Agora a gente falou, olha. Porque ele tem a noção de quantos condomínios ele consegue atender, mas atender bem. Não é atender, porque síndico profissional tem um detalhe, né, Horácio? Captar um condomínio é difícil para síndico profissional. Mas eu te digo que é mais difícil você renovar esse contrato. Você fidelizar o condomínio. Porque condomínio, assim, ou anual ou a cada 2 anos tem eleições. Você já pensou, depois de você deixar o condomínio redondinho, você vai falar, a gente agora não quer mais síndico profissional. Então você fidelizar, conseguir manter uma boa carteira, só tem uma maneira, você trabalhar bem. Para trabalhar bem, sozinho você não consegue fazer isso. Você dava conta de um condomínio 2. Hoje já não dá mais conta, porque você já tem 4 condomínios. E nós temos nós temos as visitas programadas, mas nós temos as não programadas, as emergências, né? Então, não tem outra receita. Se você não investir e reestruturar, como qualquer empresa é assim, na medida que ela cresce, ela vai se reestruturando, é onde a gente vê muitos síndicos profissionais dando errado. Eles começam bem, tem um bom perfil, uma boa mão de obra, mas eles querem administrar 10 condomínios com a mesma estrutura que ele tinha quando ele tinha 1 ou 2 condomínios. Essa receita, Horácio, não dá certo. E quais as principais características que um síndico profissional precisa ter? Mas antes de responder, vamos dar uma pausa. Sim. E já voltamos já. Tá bom.